Ou seja, presciência significa conhecer de forma antecipada, por antecipação. Ou seja, Deus, antes de fazer qualquer coisa, antes de criar qualquer coisa, ele já conhecia o meio, o início, o meio e o fim de todas as coisas. E ele, diferente do que os calvinistas dizem, que Deus conhece porque determinou, né? Porque os calvinistas eles definem a presciência como resultado dos decretos de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os decretos de Deus, inclusive a eleição, são resultados da presciência de Deus. Ou seja, a eleição foi segundo a presciência. O que o texto está falando? Eleitos segundo a presciência. Ou seja, conforme o conhecimento antecipado de Deus. Eleição, irmãos, é um decreto. Quando nós falamos de eleição, Deus eleger, escolher, nós estamos falando que Deus decretou a salvação dos seus escolhidos antecipadamente. Lá, antes da fundação do mundo, Deus já decretou a nossa salvação. Já está decretado, martelo batido. Martelo batido. Então, isso é eleição. Mas o texto está deixando bem claro que esse decreto de Deus é segundo a presciência. Não é o contrário. A presciência que é segundo o decreto. Não, o texto não está dizendo que a presciência é derivada do decreto. Não, pelo contrário. Está dizendo que o decreto, a eleição, é derivado da presciência de Deus. E o texto ainda continua assim, ó, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mas aqui também eu preciso, né, também fazer aqui uma ressalva com relação a alguns crentes arminianos, né, que muitas vezes acreditam que Deus elegeu porque Deus viu as nossas obras. Porque Deus viu o nosso comportamento, viu o nosso agir. E aí, como Deus viu que a gente se comportou bem, que a gente teve boas obras, aí Deus foi lá e decretou a eleição, a salvação de forma antecipada. Não, o texto também não diz isso. O texto não está dizendo que Deus viu as nossas boas obras e por isso nos elegeu antecipadamente. Pelo contrário, está falando que nos elegeu para a obediência. Ou seja, a eleição é quem garante a obediência, não é a obediência que garante a eleição. Então a gente tem que tomar cuidado para não inverter. Não é? Porque segundo, não é o ensino oficial arminiano, mas segundo alguns arminianos, né, que é a nossa obediência aqui, devido à nossa fé, que gera a eleição. Mas o texto está dizendo que é a eleição que vai gerar a obediência. A nossa eleição, nós fomos eleitos para sermos obedientes, para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, cuidado para não inverter. Não é a nossa obediência agora que vai gerar a eleição lá antes da fundação do mundo, mas é a eleição de Deus que vai gerar a nossa obediência agora. Ou seja, se hoje nós estamos vivendo em boas obras, praticando boas obras, obedecendo a Deus, é porque Deus determinou isso antecipadamente. É porque Ele nos elegeu para estas boas obras antecipadamente. Amém? Glória a Jesus. E